salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Nós vemos hoje com maior nitidez a vitória de Jesus, que celebramos já na Páscoa, na ressurreição. Após a sua ressurreição, Jesus já é glorificado com a sua ressurreição, mas ele permaneceu ainda neste mundo com diversas manifestações aos seus, como foi dito na primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, falando-lhes sobre o reino de Deus, né? Eles ainda tinham uma compreensão muito terrena do reino. E agora, Senhor, que vais instaurar o reino de Israel, restaurar o reino de Israel, pensavam ainda num triunfo de ordem temporal, um triunfo político, um triunfo que se manifestasse aos olhos das nações como poder. Mas o que Jesus nos deu e nos dá é muito mais. É a transformação de nossos corações, de nossa perspectiva de vida. É uma vida dominada pelo amor, pela vontade de Deus, a partir do Espírito Santo, o grande dom do alto, o grande dom do Cristo ressuscitado, que foi derramado em nossos corações, e nós celebraremos especialmente no próximo domingo. Estamos em plena novena de Pentecostes e na semana de oração pela unidade dos cristãos aqui no Brasil, porque é dom do Espírito Santo essa unidade dos cristãos, então as duas coisas nós celebramos juntas. Queridos irmãos, a ascensão de Jesus não é uma despedida em que o Senhor se afasta de nós, mas a sua presença se torna agora uma presença pelo Espírito Santo prometido, uma presença mais forte, mais universal do que a sua presença física, como ele teve com os discípulos. Porque a presença física significa que ele está nas coordenadas do tempo e do espaço. São as coordenadas humanas. Nós todos vivemos no tempo e no espaço. Quem vive nessa esfera vive limitado. Eu não posso estar em vários lugares. Ninguém pode. Mas o ressuscitado, e que vai para junto do Pai, pode estar presente e está aqui conosco agora nesta celebração, como em todas as celebrações que se realizam no mundo inteiro, em todas as partes. Está junto de todos aqueles que o invocam com um coração sincero. Está presente em cada pessoa de fé que vive o seu batismo. O ressuscitado está presente até mesmo em outras culturas que ainda não foram evangelizadas, como semente do Verbo, que o Espírito suscita e faz brotar. O ressuscitado nos envia em missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Vejam que coisa mais desproporcional. Jesus se manifestou aos 11. Quem eram esses 11? 11 gênios? 11 homens simples, que não tinham capacidade especial. E Jesus dá a estes 11 esta incumbência: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É missão deles e missão de toda a igreja em todos os tempos, é nossa. Quem crer e for batizado será salvo. Será salvo porque entra na vida da graça, na economia da graça, da salvação. Quem não crer será condenado. Por quê? Não porque está fora da visibilidade da Igreja Católica, mas porque
ao rejeitar o evangelho do reino, o ser humano se frustra, ele se condena, né? Pode haver até alguém que não está dentro da visibilidade da igreja, dentro da sua estrutura sacramental, mas acolhe de forma concreta na sua vida o evangelho do reino, através da vivência do amor. Este, sem saber, está na dinâmica do reino, né? Mesmo que não pertença à visibilidade institucional da igreja. Mas aqui se fala da importância do batismo como o sacramento que nos coloca na ordem da graça, na comunidade de fé, de esperança, de caridade, sacramento que em breve a Kalinde vai receber, não hoje, mas nesta semana que entra. Então, esse batismo que nos vincula ao mistério pascal do Cristo e que nos unge para a missão. Ninguém é batizado só para ficar batizado, mas se tornar também missionário. Somos discípulos missionários. O mandato missionário do Senhor foi dado. E aqui fala-se de sinais. Às vezes nós ficamos muito apegados aos sinais extraordinários, pensando só nos milagres, né? Tem até gente que faz assim, da sua pregação por aí, né? Como se isso fosse o característico. Venham, noite de bênção, dia de graça, não sei o que, milagres para aqui e para lá. Quer ver um bom milagre? Quando um casal, hoje teve um casamento aqui à tarde, há pouco, né? Eu celebrava o sacramento da reconciliação em outra comunidade, o diácono abençoou aqui um casamento. Quando um casal vive na fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se e respeitando-se todos os dias de suas vidas, e cuidando dos seus filhos, isso não é um sinal do Cristo ressuscitado? Quando uma pessoa vive a sua vida de consagração a Deus, os votos que proferiu, né, e vive com autenticidade na missão, isso não é um sinal do poder do ressuscitado? Quando nós vencemos os nossos instintos egoístas e nos tornamos pessoas capazes de praticar obras de misericórdia, indo ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, não porque eles podem nos oferecer alguma coisa em troca, mas por gratuidade, por amor, por compaixão, isso não é um sinal da vitória do Cristo ressuscitado? São esses sinais que acompanham aqueles que são batizados, aqueles que aceitam o Evangelho, expulsam os demônios da divisão, da discórdia, da inimizade, dos muros de separação. Falam novas línguas. Que línguas novas são essas? A língua do amor, da compaixão, da fraternidade, da tolerância, da sabedoria, como nós ouvimos ainda há pouco aqui na novena de Pentecostes e da semana de oração pela unidade dos cristãos. Não fomos convidados à benevolência, não é? À sabedoria, a uma abertura. Então, essas são as novas linguagens, os frutos do Espírito. Foi lembrado inclusive a carta aos Gálatas, né? Que São Paulo fala dos frutos do Espírito. São os sinais do ressuscitado e do Espírito derramado. Essas são as novas línguas. Ou há também a enculturação no Evangelho, nos diversos povos, nas diversas nações. São as novas línguas que nós temos que falar. Ou também, celebrando esse 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, as novas linguagens através das mídias, dos novos recursos que nós temos falado. Veja que trabalho maravilhoso tem sido feito na igreja, como essa pandemia foi ocasião para que as nossas PASCOM, né, as pastorais da comunicação, das paróquias, das dioceses, tivessem que se reinventar, né? Quanto progresso! O aperto às vezes nos traz também, né, oportunidade de desenvolver a criatividade, a competência, as alternativas, as novas linguagens, né? Se pegarem serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Não é necessariamente essa serpente material, uma cobra, mas são essas serpentes da maldade presentes neste mundo, não sendo dominados pelo mal, não pagando o mal com o mal, mas vencendo o mal pelo bem. É a gente beber o veneno e não ser
morto, sofrer a pancada da maldade, mas não revidar com outra pancada, aumentando a corrente de mal, mas vencendo o mal, quebrando a corrente pelo amor, pelo perdão. E o Evangelho de Marcos termina assim, depois de Jesus falar de tudo isso, e é uma espécie de resumo. É quase que esse trecho do Evangelho de Marcos aqui, como se fosse um resumo dos Atos dos Apóstolos, né? Que os apóstolos foram fazendo, os sinais que o Senhor os acompanhava. Ele então foi levado ao céu. Não precisamos pensar nessa elevação ao céu como se fosse assim, digamos assim, uma espécie de viagem espacial, né? Mas é a glorificação do Senhor. Ele fica à direita de Deus. O que significa ficar à direita de Deus? Significa que Ele continua atuando. É como Ele diz no Evangelho de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Direita significa o braço forte de Deus que atua na história. O Deus da Bíblia é um Deus que atua, que intervém na história. Ele não fica assistindo a história como alguém que está assistindo um filme em casa, numa poltrona, tranquilo. Mas é um Deus que se compromete com o sofrimento do seu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para libertar. Está lá no livro do Êxodo, quando Deus envia Moisés, e ele desceu, como lembrava também aqui a carta aos Efésios, para resgatar, né, aqueles que estavam na escravidão, e vencendo, distribuiu os despojos, né, e se elevou e foi glorificado. Então o que nós estamos celebrando é a vitória do Cristo, que é a nossa vitória, porque Ele vai para a direita do Pai, não simplesmente retornando à glória que Ele sempre teve desde toda a eternidade, mas Ele vai para a direita do Pai, levando consigo a nossa humanidade. É o Cristo ressuscitado que tem o nosso corpo, o corpo humano, glorificado agora. Vou falar uma coisa meio ousada aqui, mas com a licença do Espírito Santo, né? É como se a Santíssima Trindade, entre aspas, obviamente, eu estou falando de uma linguagem, é como se a Santíssima Trindade fosse enriquecida, entre aspas mesmo, né, com a nossa humanidade, né? Porque o Cristo que é levado aos céus agora carrega consigo a nossa humanidade. Vejam como nós ficamos juntinhos de Deus. Porque o mistério da encarnação, o Filho de Deus que assumiu a nossa condição, Ele assumiu para sempre. Ele não assumiu só por um momento para dar uma passada aqui na terra e depois Ele deixou. Não, Ele ressuscitou e agora Ele para sempre está com a nossa humanidade. Vejam a que ponto chegou a aliança de Deus conosco, né? Nós fomos de certa forma inseridos na própria Santíssima Trindade. Então a ascensão do Senhor à direita do Pai é motivo para nós de júbilo, de alegria. É nossa vitória, é o que nos aguarda, é o que nos espera. Eu brincava ali com o pessoal na hora dos comentários aqui do início da missa. Quantos motivos, né, para celebrar, quantas intenções, quantos dias, quantas datas. Mas veja a ligação. Por que nós associamos o dia das comunicações sociais com a ascensão do Senhor? Porque Ele nos envia missão. Ele vai para junto de Deus e nos envia missão. O que nós temos para comunicar? Não é simplesmente um desenvolvimento de uma porção de técnicas, de instrumentos de comunicação sofisticados, mais elaborados, mais belos. Isso é instrumento. Mas é a comunicação da missão. Ide pelo mundo inteiro, né? Pregai o Evangelho. Comunicação supõe relação. Não é informação simplesmente. É relação. Ide, pregai o Evangelho, a boa notícia. Comunicação tem um conteúdo, mas tem também uma forma, significa proximidade, né? Estabelecer relação de proximidade, de amor, de compaixão, são as novas línguas. Que Deus nos ajude. Todos nós somos chamados a essa comunicação, não é só aqueles que integram a PASCOM, né? Porque todos nós somos chamados à missão. Então nós somos chamados à missão de anunciar, testemunhar o Evangelho do Senhor. A PASCOM nos ajuda, né, nesse trabalho de uma forma extraordinária. É um grande benefício,
mas a comunicação é tarefa de todo batizado, né? De todo aquele que é discípulo de Jesus. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão de levar a este mundo a boa nova do reino de Deus, que Jesus Cristo inaugurou e que nos dá, na força do Espírito, a possibilidade de evangelizar o mundo inteiro. A tarefa é muito maior do que nossas forças, mas o Espírito que nos foi dado enche o universo e nos conduz para vencermos o mal e testemunharmos o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.